E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa aula. A nossa aula de hoje é referente ao conteúdo da segunda série do Colégio Costa e Silva, onde nós estamos estudando o conteúdo de dilatação dos sólidos, tá bom? Então, alunos do Colégio Costa e Silva, Colégio Estadual Presidente Costa e Silva aqui de São Simão, alunos da segunda série do noturno regular. Atenção, que essa aula aqui é para vocês, tá bom? Bem, antes disso, faremos uma rápida revisão sobre o conteúdo de dilatação, tá? Dilatação dos sólidos. Bom, a respeito da dilatação dos sólidos, vocês já copiaram a explicação, né? Já está tudo registrado no caderno, mas eu faço menção dessa importância aqui, porque nós não havíamos explicado, assim como eu estou explicando, começando a explicar a partir dessa aula, como eu falei no vídeo de apresentação do trabalho, tá? Bom, primeiro, existe a dilatação linear, ok? E existe, vamos fazer aqui uma comparação entre essas duas formas de dilatação. Tem uma terceira, que é a dilatação volumétrica, que em breve, no próximo vídeo, a gente vai aprender, na próxima aula teórica, tá? E nós temos também a dilatação superficial. Bom, vamos analisar a equação da dilatação linear. Nós vimos que a dilatação linear, chamada de ΔL, é igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Pessoal, o que é o ΔL? ΔL nada mais é que a própria dilatação. Dilatação linear. Ok? Dilatação linear sempre estudada, desenvolvida, trabalhada aí na equação pelo Sistema Internacional em métodos. O L0, como eu já falei para vocês, toda vez que nós tivermos o índice zero em alguma representação, é o início daquela situação, tá bom? Então, se o L é o comprimento, L0 é o comprimento inicial. Inicial do que, professor? Da barra. Por quê? Porque em dilatação linear, nós trabalhamos o aumento do comprimento de uma barra pelo aumento de temperatura, tá certo? Esse alfa aqui, que aparece na equação, vocês viram também, que é chamado de coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Qual que é, aqui voltando, qual que é a unidade de medida de comprimento? Inicial, assim como a variação do comprimento, que é em metros, o comprimento inicial também é dado em metros, tá bom? Qual é a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear? De dilatação linear. Graus Celsius a -1. Não se preocupe a respeito dessas unidades de medida. Sempre o exercício vai te dar, tá bom? O único cuidado que eu tenho que ter é, por exemplo, se na questão o exercício me der a temperatura, a variação de temperatura em Kelvin. Preciso converter para Celsius. Por quê? Porque o alfa, o coeficiente de dilatação linear, sempre é me dado em graus Celsius a -1. Professor, esse -1 aqui é só a título de unidades, tá bom? Não tem a ver com matemática, esse -1 não vai entrar nas próprias fórmulas, tá bom? Ok. E o ΔL, aliás, desculpa, o ΔT é a variação de temperatura na qual essa barra foi experimentada. Qual é a variação de temperatura? Qual é a medida? Graus Celsius também, tá bom? Gente, muita atenção. O que é
variação do comprimento, ou a dilatação térmica propriamente dita? Bom, você tem uma barra em que a barra tem um comprimento inicial L0. Quando você aquece essa barra, suponhamos que nós temos uma barra aí a 20 graus Celsius. Se eu elevar a temperatura dessa barra para 50 graus Celsius, fisicamente o que acontece? E quimicamente também. Os átomos, as partículas atômicas constituídas desse material, do metal, por exemplo, com o aumento da temperatura, eles vão vibrar mais. Nós sabemos que com o aumento de temperatura, eu aumento a energia cinética dos átomos constituintes do corpo. Se eu estou aumentando a temperatura deste corpo, eu estou aumentando a vibração, eu estou aumentando a energia cinética dos átomos. E com esse aumento na energia cinética, os átomos se afastam dentro do corpo. Eles têm um aumento do seu espaço. Imagine uma barra, né? Uma barra de metal, por exemplo, toda constituída, por exemplo, vamos pegar uma barra de ferro, toda constituída de ferro. Se eu aumento a temperatura dessa barra, está aqui na sombra, eu vou e exponho lá no sol, fica a tarde toda no sol. As partículas, os átomos de ferro constituintes desse corpo, eles vão aumentar a distância atômica entre eles. E aí faz com que essa barra tenha uma dilatação. Ela aumenta de tamanho, tá? Mas obviamente que esse tamanho ele não é perceptível ao olho nu. Nos exercícios que nós fizemos, e que a gente vai fazer alguns também aqui, vocês vão ver que a variação do comprimento ele é bem pequenininho. É coisa de milésimos de metros, centímetros, alguma coisa bem pequena. Claro, não vai aumentar a barra de 1 metro, eu exponho ela lá no sol e à tarde ela vai ter 1,5 metros. Né? É alguns centímetros que aumentam. Mas esse aumento ele tem que ser estudado na física. Tá bom? Por que eu quero discutir isso aqui? Para a gente saber interpretar a dilatação linear. Então, o aumento do tamanho da barra, o aumento final, ela se dá pelo comprimento inicial mais o comprimento final da barra. Tá bom? Lembrando que toda vez o L maiúsculo, comprimento. Como eu não tenho nenhum índice aqui, ó, refere-se ao termo final. Tá bom? Então aqui é o comprimento inicial e aqui é o comprimento final da barra. Tá? E é justamente esse ΔL, essa dilatação linear, que nós estamos calculando aqui. Tá bom? Ok. Outra coisa importante também de a gente trabalhar é a variação de temperatura. E a gente muitas vezes eu não consigo entender. Tá bom? Opa, só um minutinho, pessoal. Confundi aqui, ó. Fiz uma troca aqui. Eu não quero calcular a variação de comprimento, eu quero calcular o comprimento final. Desculpa, tá? É o comprimento final, que é o comprimento inicial, mas quanto aumentou. Sorry, volta aí o vídeo, esquece, apaga, deleta o que eu falei, tá bom? Comprimento final que eu quero trabalhar, tá? Então, eu tenho aqui o comprimento inicial, porque a dilatação eu já estou trabalhando aqui, né? E aqui eu tenho o comprimento final. Então, muito bem. Agora eu tenho a barra. Ela aumentou um pouquinho. Esse comprimento final dela agora vai ser o quê? Vai ser o que ela tinha antes do aquecimento, comprimento inicial. Mais um pedacinho que aumentou de tamanho. Qual que é o pedacinho que aumentou de tamanho? A dilatação linear. Tá bom? Desculpa aí meu equívoco. Bom, e a variação de temperatura? A variação de temperatura, como vocês já viram, nós já estudamos bastante, é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então nós temos aqui a temperatura final menos a temperatura inicial. Da mesma forma, quando não vem o índice, refere-se ao final, quando vem o índicezinho zero, refere-se ao inicial, tá bom? Certo, isso aqui é uma rápida pincelada sobre dilatação linear. Agora vamos estudar dilatação superficial. Dilatação, aumento. Superficial, aumento da área, tá bom? Aqui na dilatação linear, aumento do comprimento. Dilatação superficial, aumento da área. E posterior, como eu falei para vocês, a gente vai ver dilatação volumétrica, é aumento do quê?
aumento do volume, tá certo? Bom, vamos ver a equação da dilatação superficial. ΔA, variação da área, é igual a área inicial vezes beta vezes variação de temperatura, tá bom? Então vamos colocar aqui o ΔA é a dilatação superficial, ok? O A0, A é o que, gente? Área zero inicial. Então nós temos aqui área inicial, ok? O beta, professor, o que é o beta? Se a gente observar, gente, na dilatação superficial, o beta ocupou o lugar de quem? Na dilatação linear? Do alfa. Portanto, se o alfa é o coeficiente de dilatação linear, não tem dúvida. O beta, essa letra grega beta, é o que? É o coeficiente de dilatação superficial. Ok? Alfa, coeficiente de dilatação linear. Beta, coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT, assim como nós temos na dilatação linear, nós também temos aqui na dilatação superficial. Aqui nós temos a variação da temperatura. Ok? Professor, e a unidade de medida? Dilatação superficial. Metro quadrado. Por quê, gente? Porque é área, tá bom? Área inicial, metro quadrado, lembrando que esse M é minúsculo, tá? Coeficiente de dilatação superficial. Qual era a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear? Graus Celsius a -1? Continua. Graus Celsius a -1. Lembrando que esse -1 é só a título da unidade, não entra na equação, tá bom? E o ΔT é a variação de temperatura, onde eu calculo ΔT igual à temperatura inicial menos a temperatura final. Tá? Como que eu vou calcular a área final? A área final vai ser a área inicial do corpo, tá? Mais quanto aumentou. Veja que existe uma singularidade entre o comprimento final e a área final, tá? O comprimento final era quanto a barra media antes, mais o pedacinho que aumentou, após aquecê-la, tá certo? E a área final é o quê? O meu corpo tinha uma determinada área inicial, após a elevação da temperatura, ele aumentou um pouquinho a sua área. Se eu pego a área inicial e somo com a área final, nós teremos o quê? Se eu pego a área inicial e somo com a variação da área, nós teremos o quê? A área final do nosso corpo, tá bom? Gente, então é isso aí, a teoria bem simples, as equações são muito parecidas, tá bom? Dilatação linear ΔL igual a L0 mais alfa vezes variação de temperatura. Dilatação superficial ΔA igual a A0 vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Um detalhe, tem alguns livros, ou até na internet, se acaso você for pesquisar, não sei se você fez isso, que o material ele não traz como área, ele traz como superfície. Então, se porventura você for estudar em algum livro ou na própria internet, e você procurar lá, equação da dilatação superficial, e você ver isso, ó, ΔS igual a S0 mais beta vezes ΔT. Aí você vai se assustar, você vai falar, poxa, o professor Daniel falou que era ΔA igual a A0, e por que agora é ΔS sobre S é igual a S0, tal? S de superfície, tá bom? Então, tem professor que decide trabalhar como ΔS, e tem professor que decide trabalhar como ΔA. Eu encaro superfície como área, obviamente, tá? Essa lousa aqui, por exemplo, ela é um retângulo.
se eu calculo o comprimento vezes a largura, eu tenho a área superficial dela, tá bom? Então eu particularmente prefiro trabalhar ΔA. Mas se eu decidisse trabalhar ΔS, parece que ainda fica um pouco mais próximo à própria definição, né? Dilatação superficial. Mas, matematicamente, se eu calculo a superfície, nós não temos na matemática, por exemplo, cálculo da superfície. Nós temos cálculo de área, né? Que na verdade é um cálculo superficial ali, um cálculo da dimensão que um corpo ocupa no espaço, né? Planarmente falando. Então aqui eu estou vendo como ΔA. Tá? Eu só estou falando isso aí para, se acaso você verificar essa equação associada à dilatação superficial, você vai pensar, poxa, o professor me ensinou errado. Não. Posso trabalhar como ΔS, posso trabalhar como ΔA, tá bom? Certo. Outra coisa importante para a gente falar aqui, que existe uma conexão entre o coeficiente de dilatação linear e o coeficiente de dilatação superficial. Qual é? Veja bem, muito simples, gente. Coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Olha que interessante. Olha que interessante. Por quê, professor? Imagine essa lousa, se ela fosse uma placa de metal. Aqueço ela. Quantas dimensões ela vai ter para aumentar a sua área? 2. Ela vai aumentar na horizontal e ela vai aumentar na vertical. Tá? Então a gente pode associar, para a gente entender por que esse 2 vezes A, que a dilatação superfície, ela aumenta em 2 dimensões. Na horizontal e na vertical. Tá bom? Para que isso é importante? É necessário? Sim, por quê? Às vezes o exercício pede para você calcular a variação da área do corpo, só que ele não vai te dar o coeficiente de dilatação superficial, ele vai te dar o coeficiente de dilatação linear. Aí você vai falar, caramba, tá errado, por quê? Porque o coeficiente de dilatação linear a gente estuda na dilatação linear. Eu não posso introduzir o alfa aqui no lugar do beta, mas aí eu vou lembrar, opa, eu sei que beta é 2 vezes alfa. Então, se o exercício me der o coeficiente de dilatação linear, sendo que eu estou trabalhando dilatação superficial, para você descobrir o coeficiente de dilatação superficial, basta multiplicar o alfa por 2. Tá certo, gente? Bom, isso aqui é o que nós vimos até agora de teoria. Tá? Coeficiente de dilatação linear com a sua equação e as componentes do sistema. Dilatação superficial, a sua equação matemática e o que compõe essa equação e a sua importância física. Tá? Bom, tá aí a explicação. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios que eu vou citar a data na qual nós estudamos, tá? Então, muita atenção. Coeficiente de dilatação linear, aumento do comprimento da barra, se eu aqueço essa barra, tá? E dilatação superficial, aumento da área de um corpo, de uma placa, tá bom? Não pode esquecer, coeficiente de dilatação linear, nós trabalhamos barras, né, barras metálicas, ou fios também, e dilatação superficial, nós trabalhamos placas metálicas. Por exemplo, se essa lousa fosse uma placa, tá? Ela ia aumentar as 2 dimensões, tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom? Bem, ouça com muita atenção esse vídeo novamente, repita ele quantas vezes forem necessários para que vocês entendam bem, tá? Eu acredito que da forma que nós estamos trabalhando, a não possibilidade de a gente estar no mesmo ambiente, na mesma sala, eu acho que já é superado. As dificuldades que nós temos em relação às atividades não presenciais, tá bom? Tá aqui. Se tiver alguma dúvida, tá? Eu vou ficar de lado, se acaso você quiser agora tirar um print, ao invés de precisar ficar pausando o vídeo para copiar, tire um print. Você já tem o conteúdo no caderno, mas ter um esqueminha desse no caderno também é muito interessante, tá bom? Pessoal, nos encontramos na próxima aula, aula de exercícios de dilatação linear e de dilatação superficial, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.